Vamos agora começar a nossa entrevista com o especialista em Direito Previdenciário, escritor, professor de Direito Previdenciário da FEP, parceiro do Conexão Itajubá, Dr. Sérgio Henrique Salvador. Dr. Sérgio Henrique, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Obrigado pelo convite. Pois é, o nosso assunto é um assunto que tem trazido muitas dúvidas, Dr. Sérgio, e muitas perguntas aqui de ouvintes para o Conexão e para a Rádio Panorama, que é a reforma previdenciária. Disse que é um dos elementos que vai desatravancar a economia do país é a reforma previdenciária, como se realmente essa fosse a tábua de salvação. Agora, eu começo perguntando o que vem a ser essa reforma previdenciária. Pois bem, Otávio, como você bem colocou, nos últimos anos a reforma da Previdência ela tem sido a bola da vez. Sempre que nós temos problemas de crescimento econômico, pedaladas fiscais, reforma da Previdência. Assim aconteceu no final de 2014, com regras absurdas sendo alteradas. E também em 2015, novas legislações e agora mais uma vez. Nós temos que já esclarecer que a reforma da Previdência, ela nunca aconteceu no país como nós desejamos. Nenhum governo nesse nosso país enfrentou ela como ela deve ser enfrentada, de uma maneira global, ampla, em todos os setores. Perceba que nós temos reformas, questões pontuais, mas não geral. A reforma, como ela está sendo colocada hoje, primeiro, ela é uma iniciativa do governo. O governo fez um estudo e enviou para o Congresso Nacional para os debates parlamentares, ou seja, ele não ouviu a sociedade, ele não fez audiências públicas, ele não ouviu a comunidade acadêmica, jurídica, as associações, as confederações, enfim. Então, a reforma, em linhas gerais, respondendo diretamente a sua pergunta, a reforma ela trabalha com a estrutura da Previdência, mexer com certos benefícios, requisitos, novas regras, novas contribuições, quem tem direito, quem não tem, isso é reforma da Previdência. Lembrando que nós não podemos ter esse assunto também limitado a questões econômicas. Eu tenho que fazer a reforma para ajustar a economia do país, né? Então nós temos que lembrar que previdência, aposentadoria, pensão são direitos sociais. E a Constituição nossa de 88, ela trouxe isso dentro dela. Artigo 6º da Constituição diz o quê? São direitos sociais: educação, lazer, moradia, trabalho, segurança e previdência. Então nós não podemos também adentrar nesse debate com questões somente econômicas. Nós temos que reconhecer que é algo importante, é algo de gerações em gerações, e isso precisa realmente ser enfrentado, mas da maneira correta. Bom, qual seria o objetivo dessa reforma? Ele seria puramente econômico? Isso mesmo, Otávio. O que nós temos de justificativa maior? Que a Previdência ela é quebrada, que nós temos um rombo previdenciário, nós temos o déficit da Previdência. Isso também é um assunto muito polêmico, que esses números não são muito claros. Existem estudos fidedignos, estudos da Anfip, estudos da PUC São Paulo, estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudos técnicos, não jurídicos, de que a nossa Previdência ela é superavitária ano a ano, mas não é isso que nós temos de informação, não é isso que sai na imprensa generalizada, a grande mídia. Então o governo ele usa esse argumento, que precisamos mexer na Previdência para ter uma Previdência sustentável e que isso também ajude na economia do país, né? Então você perceba que é um discurso às vezes muito mais político do que técnico, né? Mexer na Previdência realmente é mexer com questões pontuais, melhorar o atendimento, novas agências, né, mais concurso, mais servidores, melhorar a parte da fiscalização, enfim, fazer uma política de educação previdenciária, tirar as pessoas da informalidade. Isso que é uma reforma que todos nós desejamos. Agora, qual a reforma que o governo quer implementar? O que eles querem mudar? Exatamente. A primeira ideia, é uma ideia muito polêmica, Otávio, é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e estipular uma idade mínima.
A França fez isso há alguns anos, né? O parâmetro mundial é um parâmetro de uma idade mínima. Qualquer trabalhador ele tem que atingir uma idade mínima para poder se aposentar. Hoje no Brasil nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição. O homem aposenta aos 35 anos de tempo, independente da idade. E a mulher aposenta quando ela completa 30. Essa aposentadoria, nos próximos anos, com certeza ela vai acabar no país. Então, o primeiro ponto é esse. O governo ele quer uma idade mínima, ou seja, ele quer que as pessoas trabalhem um pouco mais, contribuam um pouco mais e recebam benefício mais de uma maneira tardia, né? Não aposente, por exemplo, o trabalhador novo. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que o governo quer, ele quer igualar as regras de homens e mulheres, né? Então ele quer, por exemplo, aposentadoria por idade de 65 anos. Vai ser 65 anos de idade tanto para homem quanto para mulher. Isso é muito polêmico, sobretudo que a ciência, a medicina, a biologia nos ensina as diferenças naturais entre homem e a mulher com relação a esforço físico, claro, trabalho, enfim. Então perceba que não são critérios muito claros, polêmicos e não tem essa discussão acadêmica. E uma outra mudança também proposta, Otávio, nós temos as mesmas regras do trabalhador urbano para o trabalhador rural. O que também é um absurdo. Nós não podemos de uma hora para outra pegar o clima da atividade urbana e colocar a goela abaixo, desculpa a expressão, sim, para o trabalhador rural. São situações totalmente distintas, horário de trabalho, acesso a instrumentos de trabalho, diferenças culturais. Então o governo ele quer criar regras assim, como se fosse a solução para todos os males e sem ouvir a sociedade. Ou seja, ele parece que ele está fora da realidade do dia a dia do seu próprio povo. Exatamente, é o que você falou na sua pergunta. A preocupação é meramente econômica, sim. Digo mais, preocupação política. Agora, quem será afetado por essa reforma? Porque as pessoas estão pensando, meu Deus, eu já contribuí 34 anos, agora que chega na minha hora de me aposentar, vou dançar? Pois é, nós temos, Otávio, esse risco, é evidente. Agora, tecnicamente, nós temos o direito adquirido. A pessoa hoje já está trabalhando, filiada, contribuindo, ela segue a regra atual. Se vier no meio do caminho uma regra nova, ela tem esse direito adquirido. O problema é que às vezes o INSS, o governo, assim não vai entender. Aí ela vai ter que recorrer à justiça para a justiça reconhecer o direito adquirido. Tecnicamente é assim. Se eu já estou beirando os meus 35 anos, uma nova regra não pode me atingir. Mas às vezes no Brasil nós não temos essa percepção jurídica. E a pessoa tem que recorrer à justiça e o Supremo que tem que bater o martelo para reconhecer determinado direito. Ou nós temos também a ideia de regra de transição. O governo ele cria duas regras e vai deixar o trabalhador fazer a opção. Talvez essa seja a melhor opção, o melhor modelo. Mas, de novo, nessa reforma proposta pelo governo, isso não está claro. Aí nós temos que responder ao nosso ouvinte, ao alcance aqui do programa e da rádio, que é muito grande, regional, enfim, que há sim esse risco. Às vezes ele está liberando os 35, vem uma nova regra, ele vai ter que cumprir algo mais. Foi assim que aconteceu em 1998 com Fernando Henrique Cardoso. Porque até dezembro de 98 nós tínhamos a aposentadoria proporcional. Homem aposentava com 30. Então aquele que tinha aposentadoria proporcional em janeiro de 99, ele teve que pagar mais um pouco, né? E isso lá entre 98 e 99. Então é sim um risco muito grande, é por isso que essa reforma tem que ser amplamente debatida. Como está a situação hoje, doutor Sérgio? Então, nós temos esse cenário de instabilidade econômica, política, outras questões aí, Lava Jato, impeachment, né? Sempre sendo discutido. Então, aparentemente, o governo no começo desse ano, no início do ano eleitoral dele, enfim, como proposta do governo inicial, ele apresentou no Congresso. E isso está parado no Congresso Nacional. O presidente do Congresso, então, ele recebe essa proposta do governo e ele tem que nomear comissões. E essas comissões vão analisando para depois colocar no plenário para a votação. E que nós temos a informação que isso está parado no Congresso por esse caminho.
Ainda não temos audiências públicas designadas, ainda não tem um relator designado, sobretudo porque é recente, o governo apresentou isso no final de janeiro, começo de fevereiro. E esse cenário hoje que nós vivemos, uma instabilidade econômica, política, uma insegurança jurídica em algumas situações, a gente acredita que essa reforma ainda tem chão pela frente. Bastante, né? Bastante. Agora, doutor Sérgio, considerando que o objetivo primeiro dessa reforma é o fator econômico, o risco de que ele venha já mexer no direito já constituído do trabalhador que está para se aposentar, esse risco é iminente, esse risco é real, esse risco pode levar a batalhas jurídicas aí para frente? Sem dúvida, Otávio, e é histórico isso no nosso país. Nós temos várias revisões, você pode fazer uma busca, revisão do 13º, revisão do artigo 29, revisão de fator previdenciário, ou seja, foram regras não muito claras, não muito debatidas com a sociedade, de repente vira lei e pega a pessoa no meio do caminho. Então existe esse risco sim. Só para te dar um dado, o ano passado nós tivemos, final de 2014, uma medida provisória que mudou a pensão por morte. Aí depois, em junho, nós tivemos a lei que foi fruto da conversão da medida provisória com outras regras. Então, num curto espaço de tempo de um ano, nós tivemos 3 regras. A regra antiga, a regra da medida provisória e a regra da nova lei da medida provisória. E como é que fica a pessoa nesse sentido, né? Então, ela tem que procurar um advogado, tem que ir para a justiça, porque a Constituição, ela traz princípios, segurança jurídica, legalidade, direito adquirido. Eu não posso ser punido. Se eu estou com 34 anos e 6 meses e veio uma regra acabando com a aposentadoria por tempo de 35, eu não posso ser atingido. E o meu tempo que eu trabalhei? E as minhas contribuições? Isso é um absurdo, isso fere a Constituição. Só que na visão do governo, a visão política, econômica, e não uma visão totalmente jurídica, de olhar para o legado da Constituição, olhar para princípios, para valores, o cidadão de bem aí ele acaba sendo penalizado. E é o que você bem disse, aí vira uma enxurrada na justiça. Quem que é o maior cliente da Justiça Federal? Isso é estatístico. Isso está lá no site do CNJ, é o INSS. Quer dizer que as coisas de interpretação não estão tão boas. Né? É verdade, é verdade. Agora, dentro dessa... Uma coisa que estamos vendo que está na iminência da mudança é a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso a gente vê com uma grande possibilidade de ser atingido. Agora, o que é que pode mudar em relação à aposentadoria por idade, ou seja, o homem, no momento, com 65 anos, ele se aposenta. Isso pode mudar também no meio do caminho? E para que idade isso iria? Então, a ideia do governo... Que é a mesma coisa, sim, permite. Eu estou com 64, eu não estou ainda com 64, mas supondo, eu estou com 64 anos, ano que vem me aposento. De repente veio uma lei e falou assim, não, agora você só se aposenta com 70. Pois é. Isso pode acontecer também? Sim, cai nisso que nós estamos falando, né? Por isso que essa proposta ela tem que ser bem discutida, bem trabalhada e ouvir todos os setores da sociedade. Ela não pode ser resolvida em 6 meses ou não pode ser resolvida também dentro de uma medida provisória. Ou não pode ser resolvida para atender aí os problemas econômicos que o país está atravessando aí no momento. Nós temos as chamadas pedaladas fiscais. E quem vai pagar isso é o trabalhador ali, que está há muito tempo já afiliado ao INSS, e de repente, na hora de pegar o seu benefício, muda a regra. Isso é injusto. Agora, como você bem colocou, há estudos do governo para elevar a idade mínima para 67 anos. Por quê, Otávio? Porque... de ano em ano, a expectativa de sobrevida, a taxa de envelhecimento, ela só aumenta. E isso impacta também a Previdência, né? O governo, para dar o benefício, ele calcula o tempo que a pessoa vai viver. Vamos dizer assim, ele não tem bola de cristal, mas ele segue alguns parâmetros aí do IBGE. Então, a cada ano, você perceba que o trabalhador, a trabalhadora, o brasileiro em si, ele está vivendo mais. Então, na cabeça do governo, nós temos que esticar essa idade, para ele sair mais tarde. E aí eu tenho uma conta um pouco mais equilibrada. Ou seja, ele olha para o critério econômico, mas não olha para o direito do trabalhador. Ou seja, o que essa reforma ela deveria contemplar é uma melhor organização e infraestrutura de trabalho da própria Previdência Social. E não
esse aspecto de idade, tempo de contribuição, isso seria um fator secundário no seu ponto de vista? Exatamente, eu acho que faz parte de toda uma discussão. Eu não estou dizendo aqui que a reforma não tem que ser debatida, ela tem sim. Mas de uma maneira séria, correta, justa, acessível, tirar as pessoas da informalidade, criar planos aí para que aquele que trabalhe na informalidade, ele tenha um plano de previdência. Por exemplo, o estudante, ele pode se filiar à previdência aos 16 anos de idade. Então nós sabemos que aos 16 anos ele pode votar. Ele tem o direito ao voto facultativo a partir dos 16. Mas pergunta se ele sabe se ele pode pagar a previdência. Ele não sabe. Porque nós não temos essa cultura de informar isso às pessoas. Mas pode. Pode, sem problema nenhum, como estudante. Como também outras categorias que têm direito e não sabem. Agora, dois aspectos interessantes, Otávio. A gente tem uma omissão do governo em várias situações. Por exemplo, é muito comum, até na nossa região, em grandes centros, daquela empresa, ela descontar o INSS do trabalhador e não repassar para a Previdência. Sim, sim. Ou seja, e o que a Previdência faz para ir atrás dessa cobrança? Nada, na maioria das vezes. Outro ponto, aquele trabalhador que sofre um acidente do trabalho e gera um benefício da Previdência. Está na legislação de que a Previdência pode entrar com uma ação contra a empresa para restituir para os seus cofres aquilo que ela pagou para aquele acidentado. A pergunta é, ela faz isso? Não faz. Verdade. Doutor Sérgio, dentro desses problemas todos que nós estamos já, mais uma vez, o Conexão Itajubá procura levar para você, ouvinte, um cenário de futuro. O que é que está para... Você se informa, estamos informando para você observar o que é que está para ocorrer, o que pode ocorrer, caso o povo brasileiro, que é esse povo lutador, não tente tomar as rédeas dessa situação. Deixar terceirizar, como nós temos terceirizado as nossas decisões aí, estão nos levando a uma situação que é o que estamos vivendo. Aí temos muitos amigos já desempregados, muitas pessoas passando necessidade, esse país, esse governo totalmente descontrolado. Existe algum segmento, quem não vai ser atingido por essa confusão, doutor Sérgio? Pois é. Quem nasceu hoje? Aqueles beneficiários que envolvem incapacidade, né? Aquele que tem um problema de saúde, que não pode trabalhar, que tem direito a um auxílio-doença, um auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez. Dificilmente o governo mexe nessas situações. A pensão por morte é um benefício também, já foi afetado ano passado com novas regras, Otávio, mas também a pensão por morte, ela existe. O próprio auxílio reclusão, né? Numa outra ocasião a gente debateu um pouco sobre auxílio reclusão, porque muita gente critica sem saber, né? Auxílio reclusão não é para o preso, é para a família do preso. E com vários requisitos, ele não é fácil de ser concedido. Enfim, então são situações envolvendo a incapacidade, o trabalhador rural, que talvez nós tenhamos aí algumas regras para demonstrar atividade rural, mas são benefícios que não serão extintos. Agora, a informação que eu tenho a trazer para você, e é uma informação assim da comunidade jurídica, da ciência, da doutrina, o benefício que será extinto no Brasil, que vai acabar, é esse que nós estamos falando, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje existe, sem problema nenhum. Ah, Sérgio, vai acabar quando? Não sabemos. Mas nos próximos anos esse benefício aí ele terá certamente os seus dias contados. Por quê, Otávio? Porque é uma tendência mundial de ter uma idade mínima. O Brasil, um dos poucos países que ainda tem esse benefício. Agora eu lhe pergunto, nesse caso, conhecendo o povo brasileiro, não corre o risco de a partir daí as pessoas simplesmente não pagarem INSS? Falei assim, não, quando tiver 65 anos... o governo tem que me dar aposentadoria, mesmo que eu não contribua, já que o limite está feito. Não tem uma idade mínima que é onde eu sou obrigado a colaborar, mas tem uma idade máxima onde o governo tem que me aposentar. Isso pode acontecer? Exatamente, eu concordo contigo. Tem que ter uma contrapartida. Não pode uma reforma excluir e acabar por si só. Tem que ter novas regras flexíveis. Talvez você já tenha ouvido falar também daquela fórmula 85-95. Que a gente pode falar futuramente sobre ela, que é uma regra que existe atualmente, pouca gente sabe, é uma regra benéfica. Por exemplo, a mulher ela tem 30 anos de contribuição e ela tem 55 de idade. 55 e 30, ela atingiu os 85. Então ela aposenta sem redução nenhuma.
Então isso hoje já existe, mas é pouco divulgado. Concordo contigo, não pode simplesmente vamos acabar a aposentadoria por tempo, mas o governo tem que pensar também em abrir a porta da Previdência e trazer regras mais benéficas. Porque senão os calotes também vêm aí. Exatamente. Né? Ok. O Edson, tem pergunta para o doutor Sérgio? Agora, tá bom? Temos algumas questões aqui, doutor Sérgio, inclusive eu estou com o ouvinte no telefone agora, é a dona Maria de Maria da Fé. Ela fala que ela teve um câncer, está em período de tratamento, não conseguiu aposentadoria, porém ela completa 60 anos brevemente. Ao completar 60 anos, ela vai conseguir a sua aposentadoria? Com 60 anos, a idade ela é um dos requisitos. A mulher aposenta com 60 de idade, mas tem que ter 15 anos de contribuição. Exatamente. Contribuição à Previdência, seja com carteira de trabalho, foi empregada, como autônoma, como dona de casa contribuindo. A única exceção à regra é a trabalhadora rural, que ela não precisa contribuir, mas precisa comprovar a atividade rural, ou seja, com 60 anos ela não aposenta por si só, tem que ter esses 15 anos. Ela diz que tem 15 anos de contribuição e continua contribuindo, então não vai sem ter problema nenhum, não precisa nem continuar a brigar aí pela doença, pela comprovação da invalidez, diretamente ela já aposenta por idade. Sobre a aposentadoria rural, doutor Sérgio, aqui a Tereza, ela diz que ela vive hoje na cidade, mas morou na roça durante um determinado tempo. Já mora há quase 30 anos na cidade. Ela teria direito à aposentadoria rural? Não tem. A aposentadoria rural, as pessoas também confundem. Aposentadoria rural, isso está na legislação. A pessoa ela tem que estar trabalhando, exercendo a atividade rural até o momento de pedir o benefício. Ou seja, se agora ela for bater na porta do INSS e pedir aposentadoria rural, ela não vai estar nessa atividade rural. Ela vai estar na atividade urbana, 30 anos de urbana, como ela bem colocou na pergunta. Então ela não tem direito a esse benefício. Agora uma outra ouvinte aqui, ela diz que ela é contra esse aumento no tempo de contribuição ou na idade e essas coisas, e acho que você falou bem, é uma tendência mundial em estender a idade ou o tempo de contribuição, e isso acontece porque as contas não fecham, né? É por isso? Exatamente. Ela queria saber um motivo por esse aumento. Justamente aqui o nosso debate aqui no programa de hoje. O argumento é econômico, o argumento é político, ele não é social, ele não é filosófico, ele não é de justiça. Simplesmente vamos aumentar a idade para todos, pegar todos no meio do caminho, a um argumento de que as contas não se fecham, enfim. Por isso que essa reforma tem que ser muito bem discutida, senão os trabalhadores perderão seus direitos. Tá aí. Uma aula, como sempre. Aliás, só lembrando aqui que o Dr. Sérgio Henrique Salvador tem um programa na TV Justiça, onde ele fala sobre direito previdenciário. E o Dr. Sérgio estará presente, como tentamos no ano passado, né, Dr. Sérgio? Uma frequência maior da sua presença aqui no nosso programa. Mas muito obrigado por essa entrevista. Eu espero que os ouvintes tenham aproveitado bem esse semestre em Direito Previdenciário aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Otávio, e um grande abraço para todos. Conversei aqui com o especialista em Direito Previdenciário, escritor, professor de Direito Previdenciário da FEP, Dr. Sérgio Henrique Salvador.